capítulo 3, versículo 7. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Já ouvimos muito a palavra de Deus nessa noite. Deus falou sobre muita coisa, sobre dar, sobre ofertar, sobre bater, a porta se abrir. Só palavras de fé, de persistência. Então basta nós sermos persistentes que Deus vai confirmar a nossa vitória. Deus já me dava algumas revelações, depois eu vou estar passando. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 8. O tema da minha mensagem é: tem porta aberta para você hoje. Amém. Já tem porta aberta, não vai abrir não, tá? Tem porta aberta. Eu vou te ensinar a passar por ela e ter fé, mas está aberta, entendeu? Não vai precisar abrir, porque hoje Deus já abriu. A campanha é essa, a campanha da porta fechada, a campanha da porta aberta. A porta está aberta. O que a gente profetiza, a gente recebe. Se a gente profetizar que a gente não é ninguém, a gente não é ninguém. Se a gente profetizar que a gente é um derrotado, a gente é um derrotado. Se a gente profetizar que a gente é mais do que vencedor, a gente é mais do que vencedor. Tudo que a gente profetiza na direção do Espírito Santo, é isso que vai ocorrer com a nossa vida, se a gente crer. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 7 ao 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pode sentar agora, que palavra, pode aplaudir, porque é Ele toda a glória, toda a adoração. Pode se sentar. Meu Jesus, o que é isso, hein? Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha também, ninguém abre. Quando Deus resolve fechar uma porta também, não adianta ficar procurando, não. Fechou, está fechado. Seja qual for a porta, seja uma porta financeira, seja uma porta sentimental, seja uma porta de família, não importa. Se ele fechou, está fechado. E se ele abriu, também está aberto. Não adianta parente tentar fechar, patrão tentar fechar, marido tentar fechar. Se ele abriu, ninguém fecha. Só Deus pode fechar, ou a gente fazendo besteira. Quando a gente faz besteira, a gente também fecha, Então só Deus pode fechar uma porta que ele abriu, ou nós, com o nosso mau comportamento. Mas o homem não pode destruir algo que Deus construiu. Está entendendo? Deus construiu, o homem nenhum coloca a mão, entendeu? Porque Deus é o construtor perfeito e faz tudo com poder e com fogo. O homem, se tocar, pega fogo nele também, sai todo torrado. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Então, ele disse ao anjo da igreja de Filadélfia, ao pastor da igreja de Filadélfia, que quando ele abre, ninguém pode fechar. E ele disse à igreja de Filadélfia que era uma igreja modelo. O livro de Apocalipse diz que a igreja de Filadélfia é uma igreja modelo, a melhor igreja que já existiu. Então, Deus disse assim: olha, eu conheço as suas obras. Eu diante de ti pus uma porta aberta. Mas Deus não fala isso com as outras igrejas. Não fala isso com a igreja de Laodiceia. Não fala isso com a igreja de Pérgamo. Não fala isso com a igreja de Tiatira. Por que Deus fala só com a igreja de Filadélfia? Agora está a explicação, olha só. Eu pus uma porta aberta diante de ti. Por quê? Que ninguém pode fechar. Tá, mas por que você fez isso? Aí ele explica: eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, não negou meu nome. Aí está a recompensa, a porta aberta. Quem guarda a palavra, ainda que seja fraco, mas se você guarda a palavra e não nega o nome do Senhor, Deus abre uma porta para você. Não é para qualquer um que Deus abre. Tem que guardar a palavra. Não pode negar o nome do Senhor. Aí sim. Eu sou fraco, eu não consigo emprego, eu não consigo namorar. Não interessa. A Bíblia diz: eu sei que você tem pouca força, mas eu sou forte. Eu sou poderoso. Eu sei que você não tem a chave para abrir a porta, mas eu aqui abro a porta de você. A nossa força está em Deus. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Nossa força não está em homens. Nós temos muitos obreiros, principalmente na nossa sede, são pessoas que ficam colando em homens. Não, o irmão não me ajudou. O irmão falou que na minha casa não foi. A fé está em homens. Acha que é homem que abre porta. Quem abre porta é o Todo-Poderoso. Ele acabou de dizer: sou eu, Deus. Quem tem uma chave não é o homem que tem chave. Eu não tenho nada. Se ele tem a chave, ele abre. Tá bom, passa para ela. Tem negócio de homem, não. Tem negócio de apóstolo, de pastor, de evangelista, coisa nenhuma. Quando Deus é contigo, a porta vai abrir, você vai passar e vai cantar o hino da vitória. Levanta a glória a Deus. Quanta
gente grudada em homens. Acabar o culto, vou pedir para aquele irmão orar por mim. Se ele não entregar nenhuma revelação para mim, acho que eu não volto mais aqui. Fica com a fé em homens. Que coisa chata, né? Imagina um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, chega aqui, eu viro as costas para ele, busca um homem. Mas tem sentido. É igual burrice. Entendeu? É igual quando eu chego na Peugeot para pedir emprego ou na Volks, eu conheço o chefe, mas eu entrego meu currículo para o peão. Não pouco. Não conhece o chefe? Por que você entregou o currículo para o peão? Então, uma coisa, aqui Deus está contigo, mora dentro de você. Você fica confiando em homem. Você está homem? Para com isso. O homem é instrumento de Deus para te ajudar, mas a tua vitória vem dos céus e não do lado. Vem dele. Por isso Deus disse ao pastor: eu tenho a chave. E eu vi que você tem pouca força, mas não esquenta a cabeça com isso. Porque eu não chamei o forte, eu chamei o fraco para fortalecer. Eu não chamei o sábio, eu chamei o tolo para poder dar sabedoria a ele. Eu uso as coisas que não são para confundir as que são. Aleluia. Eu uso as coisas pequenas para confundir as fortes e as sábias. Deus é Deus. Entendeu? Esse negócio de que eu não sei falar, eu não tenho estudo. O que interessa isso aí? Entendeu? Isso não interessa em nada. Entendeu? Interessa que Deus chamou. Se Ele chamou, a porta vai abrir. Aí nós buscamos sabedoria lá na frente. Também. Deus é conosco, acabou. A obra vai ser feita. Entende? Não tem nada de ficar olhando para dentro de si e falar: mas eu não tenho isso, eu não aprendi isso, eu não tenho facilidade para isso. Para com isso. Deus chamou e vai te capacitar. Quando Ele chama, Ele vai dar capacidade. Ele vai dar dons. Ele vai encher você do Espírito dele. Com o Espírito Santo a gente tem capacidade. Eu nunca fui eloquente, assim, minha mãe sabe, eu nunca fui eloquente. Eu nunca falei bem em lugar nenhum, né? E hoje eu prego para a multidão, eu prego fora do Brasil e eu sou tido como alguém eloquente, alguém que domina a oratória. Que oratória? Eu era gago. Você está entendendo? Que oratória é coisa nenhuma. Mas Deus, quando está dentro da gente, a gente fala palavras bonitas, a gente se posta, né? As pessoas olham assim: mas que sabedoria, eu nunca fui sábio. Eu repeti a oitava série 2 vezes, depois cheguei no Santo Anjo, repeti o segundo ano 2 vezes, tive que sair para não repetir mais outra vez. Passava só colando com essas colinhas aqui, ó, que eu não guardava nada. Eu era crente, não ficava só na colinha. Eu nunca gravava nada. Inteligente aqui é Deus, é Ele que me levantou, Ele que colocou essa palavra na minha boca. A glória não vem do homem, a glória vem do Todo-Poderoso. Quem tem certeza agora que vai ser usado pelo Espírito Santo? Está entendendo? Agora o diabo quer te enganar. Quer falar assim: você não pode, porque você não tem a sabedoria daquele irmão. Aí você fala assim: eu não tenho, mas eu tenho o mesmo Espírito daquele irmão. É o mesmo Espírito dele, é o Espírito de Deus, que levanta o homem do monturo, levanta o homem do lodo, e coloca ele assentado entre príncipes. Você lembra quando o pai de Davi falou assim: aqui estão os meus filhos? Aí Samuel, o profeta, falou assim: não tem outro não? Ah, tem um lá, mas ele cuida de ovelha. É um pequenininho, 15 anos, um ruivinho assim, sabe? Ele cuida de ovelha. Descartou ele. E Deus falou assim: é ele mesmo. Porque quem menospreza a pessoa, é isso que Deus quer. Quando você é menosprezado, você está sendo humilhado. E quando você é humilhado, Deus te exalta. É justamente você que não dá nada para você, aí que Deus quer mostrar a glória dele na tua vida. Porque se aparecer alguém sábio aqui, que fala muito, que sempre foi inteligente e subir aqui, a gente não vai achar que é Deus, vai achar que é Ele mesmo. Não é verdade? Agora chega um irmãozinho aqui, que não tem conhecimento, nunca leu tanto a Bíblia, não tem entendimento, nunca falou bem, começa a falar bem. Não, esse é o poder de Deus, esse é o Espírito Santo também, quem pode dar glória a Deus. Porque você mesmo, que não tem nada, é que Deus quer te dar tudo, para que o nome dele seja exaltado. Entende? Então, irmãos, nós entendemos o texto. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Tem gente que não guarda a palavra. Tem gente que está escrito assim: não fale mentira. De vez em quando eu falo. E não tem pouco problema não. Não está guardando a palavra. Né? Não fala mal dos outros. Ah não, mas eu só falei essa vez. E depois eu vou me policiar. Daqui a pouco fala de novo, fala de novo, fala de novo. Dá o dízimo. Ah não, eu estou apertado. Não tem jeito. Não está guardando a palavra. Não tem porta aberta, coisa nenhuma. Tem que guardar a palavra. E não negou o meu nome. Tem gente que nega o nome do Senhor. Ele pergunta: você é crente? Eu vou lá na igreja, né? Ou então, vamos ser obreiro? Ah não, negou o nome do Senhor, não quer ser obreiro. Entendeu? Porque nós não vamos chamar para esquentar banco, nós vamos chamar para ser obreiro. Se você não quer, você negou o nome do Senhor. Então as portas podem não se abrir. Aqui tem 2 dicas para a porta se abrir: você guardar a palavra e não negar o nome dele. O que é negar o nome dele? Falar não para ele. Existe falar não para Deus? Não tem sentido, ele nunca falou não para nós. Toda a vida Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, entregou-se completamente, e a gente deve fazer o mesmo.
Se eu falo não para Deus, eu neguei o nome dele. Negar o nome dele não é falar apenas que não é crente ou que é crente. É não fazer isso que ele quer. Negar o nome dele é dizer não a ele. Vamos aos tipos de portas, 7 tipos de portas que Deus já abriu hoje, para eu poder finalizar a minha mensagem, que é curta. Hoje eu quero orar por vocês. Primeira porta que Deus pode estar abrindo aqui é a porta de emprego, né? E quem precisa de emprego hoje, ou quem precisa de mudança de emprego, já começa a tomar posse. Amém. Eu estou profetizando pelo dom da fé aqui. Amém. Não importa nada, importa que a porta já está aberta. Quem está desempregado pode receber. Hein? Valitiano, enquanto a Zorena foi até você, uma porta de emprego sendo aberta. Pode tomar posse, que é sua, em nome de Deus. Vai aparecer, você vai saber por onde passar. E para todos aqui que precisam de uma mudança de emprego, entenda uma coisa: tudo tem o tempo de Deus. Tá? Não atropele as coisas, Deus manda dizer. Não atropele. Mas eu vou fazer o que você me pediu. Disse o Senhor. Okay? Então tem porta de emprego aberta aqui. E tem porta financeira aberta, que é diferente de porta de emprego. O que é isso? Às vezes Deus não quer que você trabalhe para o homem, mas vai te encher de presente, vai te encher de bênçãos, e você vai ter toda necessidade de ser suprimento. Vai usar alguém para te sustentar, compreende o ministério? Até mesmo uma aposentadoria, uma pensão, não sei. Existem portas financeiras abertas aqui, entende? E portas de emprego. Não esqueça que a mensagem é essa: eis que eu pus uma porta aberta diante de ti. Já está aberta, não esquece isso que eu estou falando para você aqui. Não, Satanás vai falar para você: não, o seu caso é diferente. Se o seu caso fosse diferente, você não estaria aqui, Deus não teria te trazido. Quanto mais nesses protestos, foi difícil chegar aqui, né? E olha só, se não fosse de Deus você ter essa porta aberta, Deus, volta a dizer, Deus não é Deus de confusão. Você não chegaria aqui, Deus não deixaria você em casa, você ia para outra igreja, ou teria um compromisso, ou chegaria alguém na tua casa, ou pintaria algum problema, você não estaria aqui. Deus é que comanda o mundo todo. Comanda ou não comanda? Ele comanda só Resende? Ele comanda o mundo todo? Se ele não quisesse, você estaria aqui? Você estaria aqui? Não estaria de jeito nenhum, né? Porque é ele que opera. Então, se você está aqui, porta aberta para você. Pode tomar posse da vitória, essa vitória é tua, viu? Então, tem porta de emprego e porta financeira aberta aqui neste lugar. Segundo tipo de porta: oportunidade na obra de Deus. Tem muita gente que quer uma oportunidade para algo. Espere o tempo de Deus também. Porque Deus primeiro na estrutura. Não é ser salvo hoje e amanhã está dirigindo uma igreja. Não é ser batizado no Espírito Santo ontem e já querer entregar profecia e revelação no culto. As coisas não são assim. As coisas são devagar. Mas tem oportunidade na obra aqui. Deus vai te capacitar, te dar dons espirituais, vai abrir uma porta para você saber esse dom que você tem. Porque tem muita gente que tem um dom de cura e não sabe, sabia? Tem um dom de curar. Não sabe por quê? Porque não olha ninguém doente. Então Deus está falando aqui que vai dar oportunidade para aparecer na sua frente. A pastora não me dá oportunidade que ainda não tive. Por favor, vamos parar por aí. Eu não estou falando de pastor, eu estou falando que Deus está abrindo a porta. Não tem nada a ver com o pastor. Se pastor não der oportunidade, vai parar lá na tua casa para você orar. Deus é Deus, operando ele, ninguém pode ficar. Ninguém. Você é chamado para o hospital, você vai para o asilo, não interessa. Quando tua mão está pegando fogo, alguém vai aparecer para colocar a cabeça. E quando tu colocar, a obra de Deus vai ser. A gente fala uma coisa e a pessoa começa a falar: mas o fulano, o meu marido, o que interessa marido? O que interessa mulher? O que interessa pastor? Ninguém está falando de homem. Estou falando que Deus abriu a porta. Eu, o Senhor Jesus, conheço as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta. Que tem homem na história? Tem homem na história? Não tem homem. A fé da gente está meio abalada. Deus falou, mas aquele fulano, que interessa fulano? A gente esquece que operando Deus ninguém impedirá. E fica assim, gente conversa. Não tem conversa. Deus fez a obra, acabou. Os inimigos vão cair por terra, vão afastar. E você vai fazer a obra. Então está dando uma oportunidade aqui na obra de Deus. A obra de Deus é dentro da igreja e fora. Tem um monte de gente chorando lá fora agora. Tem um monte de gente naquela pracinha ali, em depressão. Fica ali porque não tem para onde ir, e a casa dele desculpa o termo, mas é um inferno. Ninguém combina com ninguém. Tem gente chorando nos cantos, tem mendigo dormindo agora no relento. Tem velhinhos no asilo chorando porque todo mundo abandonou eles, e a gente aqui brigando com o microfone. A obra de Deus é lá fora. Lá fora tem um monte de gente chorando. Então, oportunidade na obra, dentro e fora da igreja, está sendo aberta aqui para muita gente.
Deus está te chamando para voltar, Deus está te chamando para ser membro, Deus está te chamando para ser obreiro, Deus está te chamando para fazer uma grande obra, para se batizar nas águas. Para cada um, Deus está falando uma coisa aqui. Né? Outro está chamando para poder entregar revelações, outro está chamando para poder dirigir culto, outro está chamando para dirigir congregação. É você e Deus. Você vai saber o que Deus está falando contigo. Então a segunda porta está sendo aberta aqui é a oportunidade na obra de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então aplauda o Senhor Jesus por isso. Né? Terceira oportunidade, terceira porta que está se abrindo, porque porta é oportunidade, não? Porta é oportunidade. A terceira porta que está se abrindo aqui, segundo a revelação do Espírito Santo, é a porta do negócio profissional. O que é isso? Você é uma pessoa que quer abrir um negócio, você é uma pessoa que quer fazer parcerias, quer comprar, quer vender, alguma coisa que precisa fazer. É essas transações que Deus mostrou. São transações profissionais e financeiras que Deus está abrindo porta aqui. Você vai entender, você que mexe com comércio, você quer abrir o seu negócio, Deus está mostrando, lá em casa está orando, e Deus mostrou essas transações financeiras e negócios profissionais, ok? Então vai para lá, vai para cá e você levando vantagem, porque é Deus que estava no negócio, entendeu? Lembra quando Labão passou a perna em Jacó e Deus fez uma transação, deu um bandão, deu um perdido no Labão, e pegou e abençoou a vida de Jacó. É isso que Deus está fazendo aqui. E alguém que te deve, alguém que está agindo de justiça, a mão de Deus está descendo para fazer justiça pela tua vida. Para muitos aqui. Toma posse. Então está abrindo uma oportunidade, né, de um negócio profissional. De um negócio profissional, de algo, transação financeira. É isso que Deus mostrou. Não dá para ser mais claro, porque com cada um é diferente. Eu não quero ser muito entrão, vamos dizer, na vida dos irmãos aí. A quarta porta que está se abrindo é a porta do livramento. Que pode dar glória a Deus. Mas é tanto, né, como a diaconisa Andressa está falando, é tanto livramento que Deus dá para a gente que nem fica sabendo de um monte, não é verdade? Tem hora que as pessoas falam assim, vou assaltar aquela casa, daqui a pouco não assalta nada, mas você nem ficou sabendo o que o cara está pensando aqui. Mas Deus já ficou sabendo, foi lá, já tirou da cabeça da pessoa e você recebeu a sua vitória. É muito gostoso buscar a Deus, porque a porta do livramento se abre. Uma vez eu estava trabalhando na Michelin e eu comecei a trabalhar de 0 hora. E eu já tinha trabalhado na Singenta, só que há muito tempo atrás, tinha 3 anos. Então eu voltei a trabalhar na Michelin. No terceiro, quarto dia, eu já não estava aguentando mais. Eu trabalhei em pilhadeira, chegava 3, 4 horas da manhã, eu cochilando, porque eu não tinha costume de trabalhar de madrugada. E eu ia de carro e voltava de carro. E eu estava indo de carro para trabalhar na Michelin, muito cansado, eu não durmo à tarde. Então na luta, eu ficava assim cochilando, pescando à tarde. Aí à noite, quando eu saí para trabalhar, eu estava quebrado. Aí eu peguei o carro, ainda tinha um tipo, entrei na Dutra para ir para Michelin. Quando eu estou na Dutra, eu daqui a pouco, irmão, dormi. Daqui a pouco, mas não sei quantos metros. Quando eu acordei, eu estava na outra pista. Claro, na mesma pista, indo para a direção de São Paulo, mas na outra linha, na outra mão. Daqui a pouco, quando eu vi, eu estava aqui, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Aí que eu vi que eu dormi, não sei quantos metros eu andei, mas o anjo segurou o volante aqui. Jesus é bom, poderia ter espatifado no meio daquele mapa fora, né? Poderia ter morrido, estava sem cinto, sem cinto, já era eu. Quando eu abri o olho, eu já tinha morrido, né? Mas, e o livramento? E a porta do livramento está aberta. E as obras que eu estava fazendo? E as profecias, as mensagens que eu estava entregando, e os dízimos e a oferta que eu estava dando, subiram a memória de Deus, e Deus na hora, não, aquele ali não vai morrer não. Ele vacilou, mas o anjo vai lá dar a solução. O anjo foi e deu a solução. E eu te digo uma coisa, o anjo do Senhor está acampado ao teu redor para te livrar. Ele está indo contigo nessa noite. O inimigo pode armar um laço para te pegar, mas o anjo vai cortar o laço nessa noite de fogo. É a porta do livramento que está se abrindo hoje sobre a sua pessoa. Meu Deus. Quantos maridos iam sair de casa? Quantas esposas iam sair de casa? Aquela coisa impede livramento. Quantos filhos chegam no colégio? Mãe, eu caí. Na hora que você vê, só tem um galo, mas era para ter rachado a cabeça dela, traumatismo craniano. Mas é a mão do Pai. E o livramento, e a porta do livramento está aberta sobre a tua vida. Se a porta do livramento está aberta, vai sair um anjo da porta e vai te entregar a tua vida. É muito importante essa porta do livramento estar aberta. Porque tem hora que nós tínhamos tudo para morrer. Tudo para morrer. Às vezes vem uma doença e quase nos mata. Às vezes vem uma macumba ou uma oração contrária de irmão que não vale nada, que nem irmão, nem primo ele é, quanto mais irmão. Porque tem
gente, irmão, na igreja que não vale nada, desculpa ter. Aqui não. Mas em quase toda igreja tem gente que é fiel, né? Tem gente que não vale nada. Eles estão ali para tumultuar. Jesus não falou isso sobre o joio no meio do trigo, né? Que Satanás espalha o joio. Então eles estão ali, eles odeiam você. Então eles estão ali para poder te derrubar. São secretários do diabo enviados do inferno para poder tirar a igreja. E aquelas pessoas ali fazem uma oração contrária, decretam o seu fim, falam que você não vale nada, que você tem que sair dali. Aquele maligno, diabólico mesmo, para poder te matar, para poder trazer dores sobre o seu corpo, para poder te fazer você ter um acidente de carro. Mas e a porta do livramento que está ali? Né? A porta, eles esquecem que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Porque tememos a Deus, porque respeitamos as coisas do Pai. Temos defeito, mas respeitamos as coisas de Deus e o amamos de verdade. Então Deus está sempre descendo, jogando Saul por terra e levantando Davi para a glória de Deus. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Eita Deus! Fala sobre você, a porta do livramento está aberta para você nessa noite. Profetiza para ele, mas profetiza com fé. Maravilha! Glória a Deus! Estou sentindo uma presença aqui, até uma presença gostosa. Deus está dando muito livramento aqui neste lugar. Eita gostoso, hein? O inimigo não vai prevalecer, não. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Se ele vier por um caminho, ele tem que fugir contra 7. Essas armadilhas estão todas desfeitas nessa noite. O Senhor pode te dizer assim: eu sou Deus que quebra o arco, corta a lança e ainda quebra o carro no fogo. Não vale ferramenta nenhuma preparada contra você, porque contra Jacó não vale encantamento. O Senhor está desfazendo nessa obra, nesta noite, esta obra contrária contra a tua vida nesse lugar. Demônios estão correndo nesta noite, estão correndo dessa escada, estão caindo por terra, porque não estão aguentando a glória de Deus neste lugar. Não estão aguentando os anjos do parceiro para lá e para cá, para decretar vitória. Tem vitória para você nessa noite. Você não tem a vitória, não. Deus te ama, tem projeto na tua vida, Márcio. E Ele vai te levantar e vai te dar o livramento. Não adianta a fúria, não. Está muito fúria. Fúria é do Jeová. Jeová está furioso nessa noite. E vai botar a mão por terra. Eita Deus, coisa maravilhosa. É servir a Deus, é sentir a tua presença, é conhecer o seu poder e saber que a mão dele está nos guardando 24 horas por dia. Saúl tentou matar Davi várias vezes, mas a Bíblia diz assim: mas Deus não entregou Davi em suas mãos. A Bíblia não diz assim que Satanás não diz, Deus não entregou. Quem tem o poder é Deus. Aleluia. Deus não entregou. Se Deus não entregar, homem nenhum pega homem nenhum. Deus é que tem um controle. Está vendo no livro de Jó? Jó estava lá e o Satanás não queria colocar doença em Jó. Mas antes de colocar doença em Jó, ele perguntou ao Senhor: eu posso? Irmão, tudo está controlado pelo Pai. Faz só ficar parado. Glória a Deus. Dá um passo, Deus te fuminha. Não mandei se dar passo, Deus só fica parado. E o Satanás quer. Eu posso ou não posso? Não. Ele fica quieto. Agora pode. Você é boneco na minha mão. Eu sou o Senhor de toda a terra, faço o que eu quero, o que eu não quero. Se eu quiser entregar, eu entrego para provar e depois dar coisa maior lá na frente. Se eu não quiser, cala a boca, porque eu controlo todas as coisas. Levanta a mão da glória a Deus. Porque Deus não vai deixar Satanás te tocar nessa noite. Que a mão dele está sobre a sua vida. Sentimental é tudo que se refere ao relacionamento a dois. Se você está casado, está viúvo, separado, namorado, sozinho, a porta sentimental está aberta para você. Amém. Às vezes o casal chega que o casal não está vivendo bem. A porta sentimental está aberta. Que porta? A porta da reconciliação. A porta para voltar a viver bem. Está dando bem o que eu quero dizer? Amém. Aí eu não tenho namorado nenhum. Então a porta está aberta para você encontrar o seu amor. Então Deus está dizendo que tem uma porta aberta aqui para você passar por ela. Passe por ela. Não, apóstolo, você disse que ia ensinar como é que a gente passar por ela. Lógico. Como? Obedecendo a instrução de Deus. O que Deus falar com você, guarda a palavra, não nega o nome, e faz o que Ele quer, você vai passar por essa porta. E dentro dessa porta, uma surpresa te espera. É profético essa noite. Mesmo você que já tem um relacionamento, Deus quer melhorar esse negócio. E tem coisinha que não está legal, não. Estou falando agora com um casal. Você que tem relacionamento. Ai, gostaria tanto que fosse assim, mas acho que eu já até larguei mão. Você falou isso. Eu sou assim. Pode sonhar, porque eu sou o Deus que realiza o sonho.
Tudo pode aquele que crê. Então a gente pensa que Deus não está se importando com isso. Ah não, Deus se importa com a igreja dele. Música, mensagem, meu relacionamento já era. E pensamento é esse. Você não vai a lugar nenhum dessa maneira. Isso é o diabo que colocou isso na sua cabeça. A Bíblia diz: pedir e recebeis para que a sua alegria seja completa. Deus tem que completar. Mas como é que ele vai trabalhar? Não é problema meu nem seu. Ele, que o problema é dele. Ele falou que vai trabalhar, ele se vira, né? Entre aspas. Ah, mas no meu caso é assim, minha mulher é assim, meu marido é assim. Não interessa. Eu só vim pregar o que a palavra está escrita. A palavra está escrita: eis que pus uma porta aberta. Pois a porta já era. Vai acontecer. Senão Deus mentiu. Atenção. Se depois dessa palavra aqui não acontecer nada na tua vida, Deus é um mentiroso. Ok? E a Bíblia diz: todo homem seja mentiroso, mas Deus seja verdadeiro. Ele não pode mentir. Então quer dizer que vai acontecer na tua vida. Quando começar a acontecer, entenda o movimento de Deus, vai. Porque às vezes o casal está mal, aí a mulher vem, o marido vem: você me perdoa? Não vou te perdoar. Estragou tudo. Porque Deus trouxe, pediu perdão e você endureceu o coração. Já era. Estragou toda a obra do Pai. Não guardou a palavra. Entende? Deus faz o movimento, não, mas é do jeito dele. Você tem que ficar atento para entender o jeito que ele quer trabalhar. Mas a gente pega e endurece o coração, aí a porta sentimental não acontece. Você que está sozinho, quer um relacionamento, começa a buscar Deus por onde você tem que andar, onde você tem que ir. Porque tem gente que fica enfornado dentro de casa e quer namorar. Ninguém sabe que ele existe. Ninguém sabe. Quem é esse fulano? Não sei. Nunca vi na igreja não. Porque não conversa com ninguém. Senta lá atrás, baixa a cabeça, vai embora. Não tem relacionamento. Não puxa assunto. Vê quem é, vê quem não é. Tem que aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Né? É verdade. Então quer dizer, tem gente que é muito retraído. Esconde. Aí fica meio complicado. Né? E tem pessoa também que namora, mas não está namorando a pessoa certa. O que Deus vai fazer? Abriu outra porta. Fecha uma, abre outra. Não é isso que a gente lê o quê? O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então quer dizer que Deus vai abrir porta hoje, mas também pode fechar uma? Pode fechar uma. Para abrir uma outra, melhor lá na frente. Amém. Então é isso aí. Falando de casamento, falando de namoro, noivado. E de repente é casamento, não sei, Deus que sabe. Mas Deus é o Deus que abre e também fecha. Se ele fecha, é porque tem outra melhor lá na frente. Deus não vai fechar você, não passe por essa porta. Ah lá, otário, bobão, não passou. Deus não é um capeta para ficar escarnecendo os outros. Quando Deus fecha uma porta, é porque pode ver as costas que tem outra aberta, muito melhor lá na frente. É glória a Deus, entendeu? É glória a Deus. A sexta porta é a porta da cura. Deus quer curar. Sempre quer curar. Já curou na cruz do Calvário. Qual é o seu problema? Meu problema é um problema complicado. Imagine se o Abraão estivesse aqui, sentado nessa cadeira, o pai da fé, e eu começasse a pregar: você vai receber a sua cura nessa noite. O Abraão falasse assim: eu já sou impotente, eu queria ter um filho, mas eu não posso. Eu sou impotente, já não tenho mais potência de homem, e já vou fazer 100 anos de idade. Então para mim já era. Tem gente que decreta isso. Para mim já era. Abraão não. Acreditou que ele seria feito pai de uma das nações. Quando Deus tem uma promessa, que interessa o cara ter 100 anos? Deus tem promessa. A promessa não envelhece. A pessoa envelhece. A promessa não. Fala com o seu irmão, promessa não envelhece. Promessa não envelhece. Sara tinha quase 90 anos, já tinha parado com a regra dela de feminina há muitos anos. O que interessa isso? A palavra de Deus dá vida ao útero. A palavra de Deus dá vida ao órgão genital masculino. Está na vida. E Abraão creu. E ele creu, um dia ele acordou, ele viu que ele estava com potência. Meu Deus, Deus prometeu e realmente fez. E chegou até. Mas Sara não tem mais o vigor, não pode mais engravidar. Chegaram lá, tiveram relacionamento e Sara foi grávida. Esse Espírito Santo é maravilhoso. Aleluia. 90 anos de idade com aquele barrigão. Deus também pode fazer uma coisa na sua vida que ninguém acredita. Isso aí não é possível. É possível porque você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa, recebendo a fé para receber um milagre nesse lugar.
A cura está à sua disposição hoje. Seja o que for, nos seus olhos, na sua coluna, nos seus ossos. Deus é poderoso para arrancar câncer, arrancar caroços. Quantas vezes, uma vez uma irmã aceitou Jesus na igreja, eu botei a mão na cabeça dela, quando eu tirei a mão na cabeça dela, depois ela me procurou no final do culto e falou assim: pastor, eu tinha 2 nódulos no seio, um aqui, outro aqui, que estava doendo bastante, e quando você botou a mão, eu não orei por cura, eu coloquei a mão para ela voltar para Jesus. Quando eu tirei a mão dela, ela catou, os 2 nódulos sumiram no meio do culto. Deus é o Deus que vai sumir tudo. Mas a gente tem que acreditar. Nós já tivemos pessoas com vírus da AIDS na igreja, fez exame de novo, cadê o vírus da AIDS? O vírus sumiu, porque Deus é poderoso para fazer a obra. Pernas já cresceram, pessoas já cuspiram câncer bastante vezes lá na igreja. Deus é o Deus que cura você hoje, cura a sua mente, cura a sua alma, cura o seu espírito. Esteja pronto, espiritual da cabeça, sinta-se curado pelo Espírito Santo nesta noite. Receba a cura para os teus rins, para o teu estômago, receba a cura para a queda de cabelo, para dor de dente, qualquer coisa que você tenha nessa noite, depressão, angústia, solidão, trauma, recebe nessa noite, porque a porta já está aberta, a porta da cura. Entra por ela agora e toma posse. Eu estava uma vez com uma dor no ombro terrível, tomava diclofenac e nada de passar, orava e não sabia. Cheguei numa igreja Deus é Amor, ali no centro, ninguém me conhece ali, eu peguei, sentei lá atrás, e já dias doendo no meu ombro, isso tem mais ou menos 2 anos ou 3. E eu orei, busquei do Senhor a cura. Daqui a pouco um irmãozinho falou assim: tem uma pessoa aqui no nosso meio, você está com a dor no ombro terrível, levanta sua mão. E lá é assim, se a pessoa levanta a mão, não é você não é você revelado, não, entendeu? É revelado. Daqui a pouco eu levantei, você mesmo, receba a sua cura aí. Eu, aleluia, glória a Deus, dobrei o joelho assim, continuou a dor. Eu esqueci a dor, glorifiquei a Deus. Quando acabou o culto, procurei, cadê a dor? Glória a Deus. Deus subiu misteriosamente. Você está compreendendo? Então Deus opera aqui, opera nas outras igrejas também. Eu não estou falando de igreja, estou falando que a porta da cura está aberta para você. Eu não preciso falar o seu problema, porque Jesus já falou que tem uma porta aberta. Eu vou orar daqui a pouco e você vai tomar posse da sua cura aqui. Pode ser dor no peito, pode ser pressão alta, não interessa. Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele chamou todas as doenças para si, então nós não temos mais doença, porque as suas ele carregou. Ele carregou, levou. Então as suas ele carregou. Então as que estão no seu corpo não são suas. Certo? Sempre falo isso, vocês vão entender esse isso. As suas enfermidades, porque todo mundo tem enfermidade, as suas enfermidades, Jesus levou. Então que enfermidade é essa que está no seu corpo? Não é sua, nem de Deus. Deus não tem doença, então é de quem? Do diabo. Não é do meu corpo, sim, do espírito de enfermidade da vida. O que fazer? Expulsar. Quem tem casa própria aqui? Quem tem casa? Quem mora de aluguel também? Se alguém entrar na sua casa lá, o que você vai fazer? Estranho. Expulsar. Se não conseguir, vai chamar a polícia. Você tem o direito de colocar para fora? Por quê? A casa. E o corpo não é seu aí? Jesus não comprou ele com sangue? Ele pertence a alguém? O seu corpo pertence a alguém aqui? O corpo pertence a Deus. Certo? E o demônio entra ali. Você vai deixar? Então bota ele para fora nessa noite, não. Sai fora, sai com a sua enxaqueca, sai com a sua dor de cabeça, vai sair com o bico de papagaio. Aqui não é o teu lugar, porque Jesus já comprou essa casa e pôs o meu nome. Vai embora agora, nome de Jesus. Falou? Aquilo acontece. Pode, os sintomas vão sair na hora, mas depois vai sair. Porque os sintomas eles saem na hora e saem depois. Quantos testemunhos já tem ouvido aqui também nas nossas igrejas? Pessoas com males enxergando um pouco, a gente olha, depois no outro dia está lendo a Bíblia sem óculos. São tantos milagres que têm acontecido, milhares, né? Muito mais de 3, 4 mil no meu computador, né? Fora que você não conta, que eu nem anoto, não dá tempo, é tanto testemunho. Às vezes, quando eu estou contando testemunho assim, às vezes nem estou prestando atenção, porque aqui já tem um corriqueiro, né? Pessoa que ouvia mal de ouvir, está ouvindo, já se tornou corriqueiro. Graças a Deus, né? Os milagres na comunidade é uma coisa comum. Graças a Deus mesmo. Tem igreja que demora a acontecer uma vez por ano, acontece um milagre, né? Na nossa, irmão, os irmãos estão sendo bem treinados pelos obreiros, então os irmãos estão com muita fé. Então hoje você vai ter milagre para contar com as bênçãos que vai começar a descer sobre a sua vida. A cura. Eis que eu pus uma porta aberta de cura diante de ti. Você tem pouca força, mas você guardou minha palavra e temeu meu nome. Última porta para finalizar é a porta das revelações.
Legal essa porta. O que é isso? Deus quer se comunicar mais com você. Deus quer te dar mais revelações. Revelações de manhã, à tarde, de noite, de madrugada. Quando você estiver lendo a Bíblia. Amém. Quando você estiver de joelho dobrado. Você está tendo revelação? Eu ouvi um anjo esses dias. Deus quer que você veja anjo todo dia. Quer que você veja a glória dele toda hora. Aí esses dias eu abri um texto que eu não entendi bem. Deus quer que você entenda todos os textos. Deus quer abrir uma porta de revelação profunda para você nessa noite. Quer até te arregatar, te levar a lugares que você nunca foi. Deus quer aperfeiçoar o seu ministério. Deus quer que você suba aqui e fale coisas com profundidade. Não aquelas coisas superficiais que todo mundo fala, mas você ser diferente na sua geração. Você ter um tom diferente. Quando você abre a boca, meu Deus, nunca ouvi isso. Esse irmão é diferente. Esse irmão tem que ter experiência com Deus. Quem quer ter experiência com Deus, aleluia. Tem porta aberta hoje. Porta aberta das revelações. Que maravilha, hein? Você chega perto de alguém, Deus fala assim: cuidado com essa pessoa. Aí chega perto da outra, essa pessoa é seu amigo, peça ajuda. É legal ouvir essa voz. Vigia no seu trabalho, porque você pode ter um acidente hoje, né? Igual Deus falou comigo assim: sai da minha chamada. Se você não sair, você vai morrer. Eu ouvi essa voz. Meu Pai do céu. Estava eu lá com a empilhadeira, 4 horas da manhã, em empilhadeira deu uma mexidinha, e o negócio lá em cima, 4, 6 ou 8 bobinas, cada bobina pesando 40 quilos. E eu na empilhadeira de plástico aqui. Não dá reação, irmão, fiquei parado. O negócio fez assim, do meu lado. Fiquei parado. Se vai na cabeça, morte, certo? Entendeu? E mesmo assim eu não saí. Depois, quando eu fui pegar a bobina veio assim, pá! Caiu no meu nariz. Só que esse sangue escorreu. Eu falei: vou sair daqui, senão vou morrer. Quem está entendendo isso? Deus ainda foi misericordioso e me deu um sinal. Mas tem gente que não tem sinal, não, já morre logo de uma vez. Porque acho que Deus deu bondade no meu coração e teve paciência comigo. Mas o que eu quero dizer é que Deus vai revelar se você está no lugar certo. Se você não tiver, ele vai falar: sai daí que eu tenho uma coisa melhor para você. É melhor ficar carregando bobina na bicha, não pregando o evangelho, ganhando muita alma e curando as pessoas. Não tem comparação, não é verdade? Só que eu não imaginava que Deus ia fazer isso tudo, abrir a igreja, eu não parei para pensar nisso. Mas a questão é que a gente tem que obedecer mesmo sem entender nada, entendeu? Mesmo como Thales canta, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que tens o melhor para mim, né? Mesmo sem entender, Deus tem o melhor para você. A porta das revelações está aberta. Para todos aqui nessa noite. Mas para isso tem que dobrar o joelho em casa, viu? Chegar em casa, assiste novela, fica o dia inteiro assistindo novela, aí vai, toma um negócio, deita na cama e dorme. Cadê a revelação? Não tem revelação. Não lê Bíblia, não ora, não jejua, o dia inteiro na televisão. Mas o apóstolo não falou que as portas da revelação estavam abertas, mas você não passou por ela. Você ficou do outro lado, entendeu? Marcando toca, marcando bobeira. A porta da revelação está aberta, mas para passar por ela, tem que ter vida de oração, vida de jejum, compromisso com Deus e leitura bíblica. Se não fizer isso, não tem revelação. Porque não é assim: eu estou assim de bobeira, tomando suco de laranja, jogando bola, assistindo o jogo, e Deus dá a revelação para mim. É ruim. Deus dá a revelação para a gente estar ligado com Ele, né? Ligado na presença dele. Não que não possa fazer essas coisas, pode fazer o que você quiser, é o lazer seu, mas guarda tempo para o Senhor, guarda tempo para Ele, faz o que Ele quer, não dá o resto para Deus, não. Hoje é meu dia de folga, aí 8, 10 horas da manhã, assistindo o jogo. Depois vai assistir o jornal, depois levanta e vai lavar o carro. Aí depois conversa com alguém, depois assiste um filme à tarde, sai para poder comer um cachorro quente, aí à noite relaxa, toma um banho, na hora que vai orar é meia-noite e meia, aí dorme. Aí não tem revelação. Você deu o resto para Deus. O tempo seu todo, você pintou a bordou na sua folga. E para Deus, nada? Então para você, nada também. Está entendendo? Deus nos trata como nós tratamos também. É assim. Aí eu não concordo, concordando não. É assim. E é justo. Lógico. A gente tem que ter de Deus o que a gente merece. O que a gente fez por nós, onde a gente plantou. Não tem nada. Procurei o quê? Não procurei nada. Então a porta da revelação está aberta para você nessa noite. E Deus quer revelar os segredos dele para você. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o respeitam. Vamos ficar de pé e vamos orar no Senhor. Eu quero orar
para você ter sabedoria, força e graça para passar por essa porta. Eu não sou nem maluco de orar hoje para a porta abrir. Porque eu pregar uma coisa e orar para abrir porta, eu vou ser um mentiroso. Então, o negócio de abrir porta, outros dias serve, mas hoje não. Hoje Deus diz que as portas não estão abertas. Então eu vou orar para você passar por essa porta. Você que fez uma cirurgia, você que tem um problema no corpo, vamos orar para poder acontecer uma restauração agora. Entendeu? Porque Deus é poderoso para restaurar o teu corpo, a tua vida. Porque tem hora que o médico opera e a mão do médico é maligna. Vocês sabem que tem médico que mexe com espiritismo, mexe com candomblé. Quando ele opera a pessoa, ele bota a mão ali e o demônio trabalha. E os ossos da pessoa ficam ruins. O músculo fica fora. Acontece tudo errado. Fica meio torto, a operação sai estragada. Tem que orar para poder desfazer o estrago que o cara fez. É o demônio que opera. E hoje tem pessoas que precisam orar. Isso aqui é que revelar, né? O demônio que opera junto com a mão da pessoa e fica ali operando. E deixa um vestígio ali. Nós vamos orar e vamos repreender isso aqui. Não, você crê? Quem crê vai ver a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, mão no coração. Vamos orar ao Pai. Meu Deus querido, muito obrigado por essas portas que o Senhor abriu aqui e outras que eu não pude falar por causa do tempo. Mas os irmãos estão pensando no seu problema agora e já estão tomando posse dessa porta aberta. Eu quero agora, em nome de Jesus, repreender todo demônio que impedir esse irmão de passar por essa porta. Eu estou cabendo, tranca a rua, bombadinho do inferno. Você não pode trancar o caminho porque Jesus já abriu. Se ele abriu, demônio nenhum pode fechar. Em nome de Jesus, vai saindo da vida sentimental, vai saindo da saúde, vai saindo da família, vai saindo agora em nome de Jesus das finanças. Sai agora, desaloja em nome de Jesus. Deixa pronto os pés que da cabeça. Desaloja em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda dor, toda perturbação, todo problema nos ossos, problema em coluna, queda de cabelo, dor de dente, problema nos olhos. Em nome de Jesus vai saindo glaucoma, catarata, miopia, astigmatismo. Desaparece essa inflamação que está nesse corpo. Em nome de Jesus vai secando. Em nome de Jesus vai secando agora. Esta é uma ordem. Essa pessoa que fez uma operação e a mão do médico maligna foi colocada ali. Em nome de Jesus, todo vestígio de macumba, feitiço, candomblé, magia negra, magia branca, vai desaparecer no abrigo. Aqui nós vamos ganhar. Pega a tua bagagem, vai sair desse estômago, vai sair desse útero, vai sair desse ovário, vai sair da areia íntima. E agora, vai por terra toda inflamação, vai por terra, seca, 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 seca agora. Foi aqui a cueco, adivinha o cai tu e dele, aqui o telefone, começa a dar as revelações do teu espírito, enche os teus filhos, Senhor, da porta da revelação, da força para orar, da força para ler, da força para buscar o Senhor nas Escrituras, vai fortalecendo os vasos, vai fortalecendo, vai abrir oportunidade para a mensagem dentro da igreja e fora da igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Canta lá. Abre as portas dos dons do teu Espírito. Vai fazendo coisas que eu não pude falar, Jeová. Mas tu és o Deus que faz coisas tremendas. Em nome de Jesus, vai recebendo, irmã, vai recebendo a graça. Vai passando por essa porta agora. Fecha o olho, imagina você passando pela porta agora. Imagina você passando. E lá dentro tem um anjo com a chave e te entregando mais vitórias ainda. Recebe a tua cura, recebe o livramento. Olha o livramento de Deus nessa noite. Olha a macumba sendo desfeita. Olha a obra contrária sendo caída do terror. Ela veio calar minha terror, está ali. A botar de mim cai tudo, gente. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e diga assim: Senhor Jesus, eu já passei por esta porta nesta noite, e eu tenho certeza que dentro dessa porta a minha vitória lá está. Muito obrigado por mais esta vitória. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Dá glória a Deus e recebe a sua vitória.